Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Neidiana Xavier, de Língua Portuguesa. O tema da aula de hoje é Frente a Frente com o Gênero Entrevista. Hoje, teremos uma aula para aprender as características desse gênero e suas funções, assim como os tipos de entrevistas e a sua linguagem utilizada. Mas antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi planejada para os 6º e 7º anos da EJA, que tem como eixo temático Mundo do Trabalho e suas implicações, focando na exploração da classe trabalhadora na sociedade capitalista. Os objetivos de aprendizagem são utilizar a linguagem para estruturar a experiência e explicar a realidade, operando sobre as representações construídas em várias áreas do conhecimento. O objetivo específico é conhecer as características e estruturas do gênero textual entrevista. Agora, você pode marcar a sua presença aqui também nas aulas da TV. Para isso, é só apontar o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua presença. Agora sim, vamos começar a nossa aula. Vamos analisar estas imagens. O que você vê? Bem, temos duas pessoas sentadas, uma de frente para a outra e conversando. Na outra imagem parece que uma repórter está entrevistando uma pessoa, não é? Isso mesmo. O que está acontecendo nas imagens são entrevistas. E hoje quero apresentar a vocês as características deste tipo de gênero textual. Mas antes, vamos relembrar o que são gêneros textuais? Gêneros textuais são grupos de textos organizados de acordo com suas particularidades, definidas por seu conteúdo, seu estilo, sua estrutura e sua função. A entrevista é um gênero textual, pois possui características, estruturas e funções específicas. Você já participou de alguma entrevista? Tenho certeza que você já deve ter participado de alguma entrevista de emprego, não é? Pois bem, se você já participou, você esteve frente a frente com esse tipo de gênero. Então vamos conhecer melhor as características? A entrevista. A entrevista é uma conversa ou diálogo entre duas ou mais pessoas, denominada entrevistador, quem faz a entrevista, e entrevistado, quem responde às perguntas. O objetivo principal é extrair informações e declarações para esclarecer determinado assunto. A entrevista é muito utilizada para a construção de matérias de jornais, revistas, rádios, TV e outros textos que passam algum conhecimento para a população. Temos diversos tipos de entrevistas. As mais conhecidas são entrevista jornalística e entrevista de emprego. O gênero textual entrevista apresenta as seguintes características: presença do entrevistador e do entrevistado. Para que haja uma entrevista, é necessário que haja o entrevistador, aquele quem faz as perguntas, e o entrevistado, aquele quem responde às perguntas. Segunda característica do gênero entrevista: texto informativo e ou opinativo. O texto da entrevista baseia-se em informações sobre determinado assunto ou opiniões do entrevistado sobre determinado assunto. Próxima característica: linguagem falada e escrita. Ou seja, textos produzidos pelo diálogo entre duas ou mais pessoas. O entrevistador é o responsável por fazer as perguntas e o entrevistado é aquele quem responde. Marca do discurso direto e da subjetividade. Discurso direto significa representar na escrita da entrevista a reprodução da fala do entrevistado. As falas são transcritas de forma a apresentar as emoções e expressão de quem está respondendo. E por último, linguagem formal
e informal. Como a entrevista é a reprodução da fala do entrevistador e do entrevistado, há em seu texto tanto a linguagem formal quanto a linguagem informal. Mas o que é linguagem formal e informal? Vamos relembrar? A linguagem formal é a linguagem transmitida de acordo com as regras gramaticais, bem como a boa pronúncia das palavras. Já a linguagem informal representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, sem se preocupar com as regras gramaticais e com a pronúncia correta das palavras. Portanto, em uma entrevista, como é um diálogo, há a utilização tanto da linguagem formal quanto da linguagem informal. Já na estrutura de uma entrevista, temos, primeiro, a escolha de um tema, ou seja, o assunto da entrevista. Temos também o roteiro, que seriam as perguntas do entrevistador que são previamente feitas, porém, dependendo da conversa, podem ir surgindo novas perguntas. Um título que delimita o tema e faz o leitor se interessar em ler ou assistir tal entrevista. E, por último, toda entrevista precisa de introdução do assunto, desenvolvimento e conclusão. Vamos conhecer agora os tipos de entrevistas. Uma delas é a entrevista jornalística. Tem como principal objetivo obter alguma informação do entrevistado sobre determinado assunto. Ela pode ser marcada com antecedência com o entrevistado. Pode acontecer em grupo, como, por exemplo, em uma coletiva de imprensa, a qual diversos repórteres fazem perguntas a determinada pessoa. Pode acontecer de forma espontânea. Por exemplo, o jornalista entrevista alguma pessoa que presenciou algum acidente, assalto, entre outros. Vamos analisar um trecho de uma entrevista realizada a uma estudante da EJA. A entrevista foi ministrada pelo professor Paulo Freire e postada em seu blog. Entrevista da estudante da EJA. Nome: A. Idade: 39 anos. Profissão: costureira. Pergunta de Paulo Freire. Quais as motivações que levaram você a voltar a estudar? A necessidade que tive de arrumar um bom emprego, a vontade de adquirir novos conhecimentos e fui motivada pela minha professora de costura. Que motivos levaram você a abandonar os estudos ou não estudar quando criança ou adolescente? O motivo que me levou a parar de estudar aos 18 anos foi porque o meu pai havia saído de casa e tive que optar por trabalhar para ajudar em casa. Se estudou antes, em que série parou? 7ª série incompleta. Quanto tempo você está na EJA? Comecei este ano de 2010. O que você estuda na EJA parece mais coisas para crianças ou para adultos? Para adultos. Perceba que nessa entrevista há a pergunta do entrevistador, no caso o professor, e as respostas da entrevistada, no caso a estudante da EJA, como vocês podem perceber aqui no slide. Vamos fazer análise dessa entrevista. Qual tipo de linguagem foi usada na entrevista realizada por Paulo Freire e a estudante da EJA? Seria a letra A, linguagem formal? A letra B, linguagem informal? Ou letra C, linguagem formal e informal? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Se você respondeu linguagem formal e linguagem informal, acertou. Nas perguntas foram utilizadas linguagem formal. As respostas são a reprodução da fala da aluna. Neste caso, a linguagem é informal. Próxima pergunta. Toda entrevista é baseada em um assunto. Qual o assunto da entrevista com a estudante da EJA? Tempinho para vocês pensarem.
Já analisaram? Se vocês disseram educação de jovens e adultos e o mundo do trabalho, vocês acertaram. Paulo Freire, o entrevistador, pergunta à costureira, no caso a entrevistada, sobre os motivos que a levaram a parar de estudar e depois os motivos que a fizeram voltar a estudar. Também ele quer saber a opinião da costureira sobre os estudos da EJA. E por fim, nossa última pergunta sobre essa entrevista. Toda entrevista escrita precisa de um título. Qual o título da entrevista que acabamos de ler? Mais um tempinho para vocês pensarem. Isso mesmo! O título da entrevista é Entrevista com a estudante da EJA. Vamos conhecer outro tipo de entrevista, muito conhecida, que é a entrevista de emprego. Neste tipo de entrevista, o entrevistado é o candidato à vaga de emprego. O entrevistador é o patrão ou o gerente da empresa. Durante uma entrevista de emprego, são feitas várias perguntas para o candidato, não é verdade? Todas as perguntas realizadas em uma entrevista de emprego têm como objetivo saber se o candidato tem experiências em determinado trabalho, se a informação que ele colocou no currículo é verdadeira, verificar o perfil e os conhecimentos do candidato, analisar se o candidato está disposto a realizar as tarefas exigidas pela empresa. Também é o momento do entrevistado, no caso, o candidato, mostrar que pode desempenhar as funções exigidas pela empresa, obter informações sobre a empresa, saber informações sobre horários de trabalho, salário, vale-transporte, as regras da empresa, etc. A entrevista de emprego se dá através do diálogo entre patrão, gerente e candidato, mas pode haver anotações por parte do entrevistador relacionadas ao perfil do entrevistado. A entrevista de emprego não é impressa, não é veiculada em jornais ou revistas. A linguagem utilizada é formal e informal, já que se trata de um diálogo. E, por fim, o assunto da entrevista é sobre o perfil do candidato e suas experiências profissionais. Agora que você já conheceu o gênero entrevista, vamos treinar seu conhecimento? Mas antes de começarmos, já marcou a sua presença na aula de hoje? Se ainda não, aponte o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque a sua presença. Agora sim, vamos para a nossa atividade? Vamos analisar a seguinte questão. Maria é costureira e está desempregada. Ela colocou o seu currículo em uma fábrica de confecção de roupas. Uma semana depois, recebeu uma ligação do gerente solicitando que ela fosse à empresa para uma entrevista. Que tipo de entrevista ela irá participar? Entrevista jornalística? Letra B, entrevista de emprego? Ou letra C, coletiva de imprensa? Um tempinho para vocês analisarem. Já chegou a uma resposta? A resposta correta é a letra B, entrevista de emprego. Maria colocou um currículo em uma empresa, pois está à procura de um trabalho. Portanto, ela irá participar de uma entrevista de emprego. A nossa aula está chegando ao fim. Vamos relembrar o que aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos as características e a estrutura de uma entrevista. Aprendemos que ela é um texto informativo ou opinativo, pode ser falada e escrita, utiliza linguagem formal e informal e precisa de um tema. Aprendemos que tem diversos tipos de entrevistas, como a jornalística e a entrevista de emprego. Última chamada para a lista de presença. Se você ainda não marcou sua presença, aponte o celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela e marque a sua.
Mas antes de terminar a nossa aula, vou passar uma tarefa de casa. Produza uma entrevista com um profissional perguntando sobre a sua profissão. Não se esqueça de criar um título e as perguntas. Você pode usar algumas perguntas-chave para ajudar na sua entrevista, como: qual a sua profissão? Por que escolheu exercer essa profissão? O que você mais gosta no seu trabalho? Essas são algumas sugestões, mas você pode criar suas próprias perguntas, conforme a profissão que seu entrevistado exerce. Boa atividade! Assim que fizer a sua entrevista, envie para nós através do nosso QR Code que aparece na sua tela e nós iremos mostrar a sua atividade aqui no Dever em Casa. Vou dar um tempinho para vocês anotarem. A nossa aula chegou ao fim. Espero ter ajudado e espero que vocês tenham gostado de aprender sobre o gênero entrevista. Até a próxima aula. E não esqueçam, mesmo distantes, nós estamos juntos.